Olá você, seja bem-vindo em mais um SAF Conecta, o nosso podcast que leva bastante informação, conteúdo de qualidade e o bate-papo é sempre sobre saúde, né? E esse episódio de hoje não é diferente, um episódio onde nós vamos abordar um tema muito relevante, o envelhecimento populacional no Brasil e por que está evoluindo tão rápido assim. Para esse bate-papo sobre geriatria, gerontologia, estamos com os feras aqui do Instituto SAF, Dr. Vitor Noronha e doutora Maria Letícia, e a doutora Luana Porto, que é a médica geriatra, nossa convidada de hoje. Doutor Vitor, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui novamente no podcast da SAF. Seja muito bem-vinda, doutora Maria Letícia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando de um tema super importante. Seja muito bem-vinda, doutora Luana Porto. É um prazer recebê-la aqui com a gente. Espero que você goste do nosso bate-papo e espero que você abrilhante essa roda de bate-papo aqui hoje. Com certeza, agradeço o convite e pode contar comigo. Ótimo. Então é isso aí, né? Nós vamos falar agora sobre o envelhecimento. Você, né, da terceira idade, vai ficar curioso para saber tantas novidades, tantas surpresas que acontecem com o seu organismo, com o seu corpo e quem, né, vai cuidar de você nesse futuro, nesse presente, né, no que te aguarda nesse momento. E para iniciar o nosso bate-papo aqui, eu gostaria de saber, principalmente da nossa convidada, a doutora Luana, né, o que ela diferencia sobre a geriatria, a gerontologia, para que você saiba quais são as prioridades de uma e quais são as prioridades de outras. Doutora Luana, por gentileza. Obrigada. Bom, eu costumo dizer que cuidar do idoso não dá para ser somente o médico. A gente precisa ter uma equipe muito bem alinhada, porque fazer sozinho a gente não consegue atingir o objetivo, que é trazer uma qualidade de vida. A gente sabe que os idosos estão envelhecendo cada vez mais, então a gente precisa também contribuir para que eles envelheçam melhor. E para isso eu preciso de outros profissionais, como vocês da fisioterapia. Bacana, explicação interessante, porque o pessoal pensa que é só o médico, não, é só o fisioterapeuta, mas os colegas aqui vão estar abordando e vão estar falando que outros profissionais são extremamente importantes nesse atendimento multidisciplinar, né, que envolve a área da saúde. Doutor Vitor, por gentileza, geriatria e gerontologia. A fisioterapia ela vai vir tanto para poder trazer essa questão de funcionalidade para o idoso, mas como a doutora Luana também disse, tem muitos pacientes, indivíduos que vão vir com muitas demandas. Então, somente a fisioterapia a gente não vai conseguir atender somente essa demanda dele. Então, a gente vai ter que encaminhar para o médico, para um fono, para uma nutrição, para poder agregar mais o valor ao nosso paciente. Perfeito. Doutora Maria Letícia, será que a sociedade está preparada hoje em dia para receber esse envelhecimento que a cada dia vem se tornando mais rápido? O Brasil, por exemplo, hoje conta com uma gama, né, de idosos que daqui a um tempo vai aumentar mais ainda. Para você, na sua visão profissional, o país está preparado, a área da saúde está preparada para receber tantos idosos assim? Bom, eu espero que sim, mas senão a gente está se preparando, né? O Brasil é um dos países que a população idosa mais cresce, né? Atualmente a gente tem 15% da população idosa, em 2050 a expectativa é que aumente 25%, isso é um número muito alto, né? A gente vê que a pirâmide etária ela está se transformando, então a gente tem maior aumento da população idosa, menor nascimento, né? Então, a gente precisa se preparar, porque é uma realidade que já é atual, né? E para vocês, né, agora levantar a bola aqui, tanto para a medicina quanto para a fisioterapia, qual que é a importância desse trabalho em conjunto? Pode ficar à vontade, doutor Vitor, para começar, depois as meninas vêm e complementam, por gentileza. A importância, como eu já falei, é trazer a funcionalidade. O que seria isso? É trazer mais qualidade de vida para o paciente. É transformar aquele paciente que às vezes está restrito em casa, que ele seja funcional dentro do ambiente em que ele está, também como um ambiente externo à casa dele. Ou seja, para ele possa ter independência de supermercado, poder ir a uma praça, poder visitar os amigos, quiçá também poder, às vezes, ir em algum evento que ele possa dançar, poder ir no casamento de alguns dos netos, poder aproveitar não só a missa, mas também, por exemplo, poder aproveitar a festa. Poder ali estar firme no convívio social, naquele ambiente que ele está inserido. Doutora Luana, para você, qual que é a importância da parte da medicina
nessa questão do envelhecimento, dessa população da terceira idade, você que trabalha já há tanto tempo com esse público? Bom, então, durante a avaliação do geriatra, nós avaliamos muita cognição, que tem a ver com memória, orientação no tempo, orientação no espaço, linguagem, cálculo. Mas, além disso, nós avaliamos também a funcionalidade, que é como essa pessoa está funcionando em casa. Como que está para tomar o banho, para atravessar uma rua, para subir um lance de escada. No caso onde a gente observa que há uma perda da cognição ou da funcionalidade, a gente precisa entender, por exemplo, a possibilidade de uma fragilidade. É um idoso que não está conseguindo mais fazer o que ele fazia antes. E nós precisamos tentar recuperar para aquele momento anterior. Diante disso, como médica, eu avalio. Tem uma polifarmácia? Tem algum medicamento que está sobrando e que ele está trazendo até algum malefício? Existe, esse idoso está fazendo alguma atividade física de acordo com a sua capacidade? Ele tem algum estímulo cognitivo? Então, é um conjunto de fatores, avaliando com os exames, por exemplo, como estão as vitaminas. Tem uma vitamina D, uma vitamina B12 que estão baixas e incompatíveis com a possibilidade de melhoria dessa pessoa idosa. E aí a gente faz um planejamento junto com outros profissionais, e principalmente da fisioterapia, para estímulo motor, às vezes até respiratório, fazendo concomitante com o estímulo cognitivo junto. Então, é possível a gente explorar essas deficiências junto, fazendo um trabalho em conjunto com essa rede de apoio com outros profissionais. Você tocou num assunto importante sobre a polifarmácia, o quanto ela é prejudicial para o idoso? Extremamente prejudicial. Às vezes eu faço uma avaliação do idoso que chega no meu consultório e aí tem uma listagem de medicamentos. Não raro, um cardiologista prescreveu um medicamento e aí o pneumologista prescreveu outro medicamento ou internou e prescreveu um medicamento da mesma família. E aí ele está usando 2 medicamentos com a mesma intenção, aumentando ainda mais o risco de efeitos colaterais, mas ninguém conseguiu avaliar item por item daquela listagem de medicamentos para rever o que faz sentido e o que não faz sentido. Uma pressão, uma hipotensão postural aumenta o risco de queda, aumenta o risco de uma fratura de fêmur, perdendo qualidade de vida, por exemplo, que pode acontecer se tiver com medicamentos antihipertensivos em exagero para esse idoso. Se o idoso tem um diabetes, por exemplo, a gente tem alvos diferentes de glicemia para a população idosa, não são os mesmos para um adulto. Então, é muito frequente ter o risco de uma hipoglicemia, levando a uma internação, a um delírio, a uma perda de massa muscular durante essa internação, porque nem sempre é estimulado a parte motora, estimulada a ir ao banheiro, a tomar o banho de chuveiro, a deambular durante a internação. Então, a polifarmácia, ela prejudica muito no sentido da fragilidade, perdendo funcionalidade, aumentando o risco de mortalidade e perda de qualidade de vida. Você tocou também num assunto muito importante com relação à prescrição de medicamentos. Para a população, para os nossos telespectadores, né, para as pessoas que acompanham esse podcast, qual que é a sua orientação? Porque muitas das vezes a pessoa já toma um medicamento, né, o idoso já toma um medicamento e são muitos medicamentos. E ele passa por um processo de internação. Nesse processo de internação, o médico que talvez o internou não é o mesmo que faz acompanhamento no cotidiano. Com isso, ele prescreve outros medicamentos. E a família não sabe o que fazer, ela não entende a respeito de medicamento, então ela segue esse parâmetro tanto do antigo ou do médico do cotidiano, mas esse médico plantonístico que atendeu ele ali nessa internação, e ela fica em dúvida, talvez por não ter a curiosidade de perguntar, ou por ser leigo mesmo, ou talvez por não ter uma proximidade tão livre com o médico, porque tem gente que acha que tem uma certa barreira entre o jaleco e a pessoa que está atrás dele ali, lembrando que os médicos, né, que fazem os atendimentos aí são extremamente prestativos, são atenciosos, ainda mais, né,
como você, por exemplo, a gente nota a gama de informação que você está passando aqui, então isso é muito importante. Então, eu gostaria que você falasse a respeito dessa orientação. Quando tiver essas duas listas de medicamento, qual que é a orientação, a quem eles devem procurar para poder saber se segue uma medicação, né, ou se segue do cotidiano, se tem que marcar uma consulta com o médico que faz esse acompanhamento cotidiano, ou se pode mostrar para esse médico que acabou de fazer essa internação se deve seguir. Como que é feito essa avaliação medicamentosa? Uma pessoa idosa precisa de ter um médico de referência, justamente para que, caso tenha a prescrição de outro médico, tenha o contato para perguntar se aquela medicação é para uso contínuo ou para uso esporádico. O hospital, na maioria das vezes, ele está envolvido com apagar o incêndio. Então, o idoso tem uma pneumonia, vai para o hospital, interna, e ele vai manter-se internado se houver a necessidade, uma piora da função renal ou a necessidade de tomar antibiótico venoso. E saindo do hospital, ele precisa de uma reavaliação. Pode ser que ele fique internado 7 dias, 10 dias, 14 dias, e aí não vai ser necessário somente uma reavaliação do médico assistente, mas também um processo de reabilitação, que envolve outros fatores. Rever como que está o aporte de proteína, rever os medicamentos em uso, porque às vezes perdeu peso e aí é necessário reduzir esporadicamente ou durante um período um medicamento de pressão para reduzir assim o risco de queda. Às vezes está mais sonolento, então aquele medicamento que usa à noite como efeito colateral tem o sono, já é possível de reduzi-lo ou retirá-lo durante um período até o processo de recuperação total. Perfeito. Está aí a explicação da doutora Luana. Você viu que ela disse que tem que procurar o médico, tem que ter um médico de confiança. Fica aí, ó, doutora Luana Porto, né, realizando um grande trabalho aqui na nossa querida Divinópolis e região. No finalzinho ela vai estar falando a respeito do consultório, onde fica, onde ela atende, telefone para contato, para você que se interessar aí, pode procurar, que ela vai ter um maior prazer em estar atendendo e cuidando da pessoa que você mais ama. Tocando o barco aqui, doutora Maria Letícia, e aí, essa polifarmácia é prejudicial bastante. Lá na clínica, às vezes, o pessoal chega com alguma disfunção que pode estar sendo prejudicada por essa polifarmácia. Quais são as orientações da fisioterapia com relação a isso? A gente também analisa a polifarmácia. É claro que a gente não vai mudar a medicação, mas os medicamentos eles têm efeitos colaterais, né? E a gente tem que saber quais são esses efeitos, porque isso vai afetar diretamente no tratamento do idoso. Então, por exemplo, um remédio que vai dar mais sonolência, né? A gente tem que olhar ali qual o momento e qual o momento que ele vai ir para a fisioterapia. Porque, por exemplo, se o paciente ele está mais sonolento, ele não vai conseguir realizar os exercícios, ele não vai ter um bom êxito, ele não vai conseguir fazer, né, as atividades propostas. Então, a fisioterapia ela também vai analisar essa polifarmácia e aí a gente, né, vai contar com a ajuda aí do médico, porque para mudar essa medicação é só o médico, mas os efeitos colaterais a gente que vai passar isso, né? O que está acontecendo, o que pode ser mudado, a gente vai ter uma conversa com o médico ali para ver o que a gente pode alterar e o que fica melhor para ambos os lados, tanto o lado do paciente como também o lado da fisioterapia, para a gente conseguir evoluir com o paciente. Perfeito. Muitas vezes, às vezes é necessário a gente fazer um ajuste de medicamento para pressão. E aí eu sinalizo para a família para acompanhar com os profissionais também, que estão ali lado a lado aos idosos, e os fisioterapeutas avaliam os dados vitais, na maioria das vezes antes e às vezes até quando é necessário após o exercício. Isso auxilia muito a guiar um tratamento com mais sucesso e menos riscos. Doutor Vitor, nós sabemos que a fisioterapia usa e abusa dos testes funcionais, né? São carro-chefe para a gente aí, né? Nas nossas áreas, tanto de ortopedia, cardiorrespiratória, gerontologia, geriatria, né? Que nós estamos abordando aqui. Já chegou algum caso para você que você conseguiu fazer a sua avaliação, a sua consulta e num teste funcional você observou que esse paciente ele tinha alguma disfunção e que era através de algum medicamento dessa polifarmácia?
Dentro da avaliação, como a Maria Letícia, a Luana já falou, sim, porque às vezes a gente olha os dados vitais, vê que o pulso está muito arrítmico, você faz a pulsação ali, afere, não está legal, não é uma coisa que tem uma constância, você vai ver a saturação, não é uma coisa que varia muito, você vai olhar a questão de alguns sinais vitais, ou de esforço, você vai fazer a questão da avaliação do levantar e sentar, você vê que o paciente ele não está dentro do esperado, então você tem que estar dentro ali do... Então você tem que estar atento, porque os sinais vitais, que são a primeira escolha que a gente vai fazer dentro da avaliação para depois fazer esses testes funcionais, porque dentro dali ele já pode te guiar para saber se você pode fazer um teste ou não, porque às vezes eu vou fazer um teste, por mais que possa aparentar ser simples, se os dados vitais já me mostram que o paciente ele está descompensado, às vezes é melhor eu encaminhar para um médico primeiro, para ele fazer uma reavaliação medicamentosa desse paciente, para depois eu fazer uma nova avaliação, porque dentro da avaliação nem sempre eu tenho que fazer direto com o paciente, porque ele está sentado comigo ali e eu tenho que apressar com ele, porque a família quer uma resposta de imediata. Eu tenho que ver o que cabe a mim para poder, assim, direcionar o melhor tratamento, porque senão, na hora que eu pegar ele para fazer o exercício, ele pode desmaiar, ele pode cair de uma esteira, cair de uma bicicleta, e eu sem saber entender ali o que está acontecendo com esse paciente. E é tudo muito delicado nesse aspecto, porque às vezes você vai avaliar um idoso assentado e a pressão está normal, até às vezes um pouco mais alta. E aí, de pé, a pressão já cai de uma forma que coloque ele em risco. Então, seria um idoso que fazer exercícios ou estímulos e ficar na posição ortostática por mais tempo leva a prejuízos. E aí a orientação médica pode ser satisfatória nesse sentido para orientar, olha, precisa de usar uma meia, ou não vai retirar o sal da comida, ou a gente vai reduzir os antihipertensivos. Então, nesse sentido, é um trabalho em conjunto que tem muito benefício para otimizar a qualidade de vida. Eu tenho uma idosa que ela teve uma queda importante, uma lesão no rosto após uma queda, mas por hipotensão ortostática. Ela não estava bebendo água o suficiente e a pressão dela ficava 8/6 em pé e sentada 13/8. Então, ela precisava de uma orientação e ela tinha muito cansaço, fadiga, falta de ânimo para fazer exercício. Então, não era o momento de eu orientar ela para fazer o exercício. Eu tinha que trazer orientações para como evitar que a pressão caísse quando ela se levantasse, para ir com mais segurança para fazer exercício com vocês. Eu tive uma paciente recentemente que ela estava fazendo exercício e constantemente me relatando fadiga. Aí fazia o exercício, fadiga, qualquer mínimo esforço, muita fadiga. Aí eu falei, olha, aqui eu preciso que você vá para o médico porque não está normal. No fim, a gente viu que não tinha tanta alteração, mas é essa a importância da gente ter essa segurança para saber até onde a gente pode ir e até onde não. E nesse detalhe, o paladar muda muito com o envelhecimento. E há uma preferência mais por doces, quitandas, e querendo menos, tem menos vontade de comer comida como arroz, feijão, carne, e reduz muito o aporte de proteína. Então, a gente precisa entrar nesse detalhe durante a consulta para entender como que está o aporte proteico, para ter um trabalho em conjunto com vocês da fisioterapia para o reforço muscular, ganho de força, deambular, né? Então, nesse sentido, a gente precisa observar e fazer uma anamnese detalhada para entender quais são os pontos importantes. Excelente, né, esse bate-papo, e ficou dica aí para você, hein? Se você chegou para poder realizar a sua consulta, né, ou levou esse seu ente querido, acompanhou como cuidador ou o responsável, né, a pessoa que está acompanhando esse idoso, no atendimento, na primeira consulta, tanto com a doutora Luana quanto com o doutor Vitor, ou
a doutora Maria Letícia, e a consulta durou apenas 5 minutos, não fica nervoso, não. Eu paguei só 5 minutos. Tem alguma coisa que possa ter acontecido ali que precisa de uma reavaliação médica. Se for fazer alguns testes funcionais, esse idoso que foi para melhorar, ele pode sair pior, pode sofrer uma queda, pode passar mal dentro do atendimento. Então, tudo feito com responsabilidade. A prioridade no Instituto SAF é com a vida, com a qualidade de vida, com o seu bem-estar. Então, não fique frustrado se não saiu do jeito que você esperava. É tudo para o seu bem. Por isso que é importante você assistir os nossos podcasts, se informar, né, com profissionais capacitados, com pessoas responsáveis, para entender de fato o que acontece dentro de uma consulta. Talvez você também não pode ir, né, estando ao lado dessa pessoa que precisa de você nesse momento. Às vezes o idoso vai sozinho, aí falha alguma informação, e você fica ciente da sua importância de estar ao lado desse idoso e de estar acompanhando. Vou levantar a bola agora, tanto para a doutora Luana quanto para os nossos fisioterapeutas, o doutor Vitor e a doutora Maria Letícia, a respeito de como esse cuidador, né, como esse filho que cuida do pai e da mãe, que já está de idade, pode observar alguns aspectos que requer uma avaliação médica ou que requer uma avaliação cinese funcional da fisioterapia. Lembrando que tanto a medicina quanto o fisioterapeuta, né, tanto o médico quanto o fisioterapeuta, são profissionais de primeiro contato. Talvez do lado da sua clínica, da sua casa tem uma clínica de fisioterapia, não precisa de atravessar toda a cidade para ir ao médico primeiro. Pode procurar o fisioterapeuta, ele vai fazer o que está dentro do âmbito dele, depois ele vai com certeza estar encaminhando para aquele trabalho multidisciplinar. Ou se está do lado de uma clínica ou de um hospital, né, médico, procure o médico vai estar fazendo a sua avaliação e depois, como a doutora Ulana diz muito bem, vai ter o acompanhamento da fisioterapia. Então, um tratamento hoje multidisciplinar, isso é benéfico para a população. A população tem que entender que hoje, né, a área da saúde conta com vários profissionais qualificados. É o fisioterapeuta, é o médico, é o psicólogo, é o nutricionista, é o educador, o profissional de educação física que nos ajuda bastante aí também com a questão da performance, que antigamente não tinha. Antigamente o médico assumia toda essa responsabilidade e hoje não. Hoje, com a evolução, né, da área da saúde, você pode contar com esses profissionais qualificados. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso. Como que eu consigo observar que esse idoso que está na minha casa tem alguma alteração e que ele precisa de procurar o trabalho de vocês? Quando ele começa, o paciente, o idoso, ele começa a apresentar uma marcha lenta, uma dificuldade para levantar de uma cadeira, ele começa a cansar com mais facilidade em atividades que antigamente ele fazia com tranquilidade. Isso para a gente chama um alerta, porque ele pode estar decaindo funcionalmente mais rápido do que de fato deveria estar acontecendo aquele processo. Porque dentro do processo do idoso já é normal se ter algumas perdas ali, mas assim, que a gente dentro da fisioterapia, dentro da medicina, a gente consegue controlar esses processos para que eles não se tornem tão significantes. Então, assim, viu que o idoso está precisando de botar a mão no braço aqui para levantar, na perna, caminhava para ir no supermercado, hoje ele está cansando, começa a ter que fazer 2, 3, 4 paradas nesse mesmo processo. Então, assim, para a gente é um alerta para poder, assim, procurar uma ajuda e tanto melhorar essa questão funcional, às vezes até, dependendo do caso, não só recuperar o que ele perdeu, às vezes até conseguir também melhorar o ponto de partida que ele estava antes dessa perda funcional. E tem uma idade para que seja observado isso? Porque, por exemplo, a gente sabe que o bebezinho de 0 a 3 meses ele tem que fazer algumas funções. De 3 meses a 8 meses ele vai realizar. O idoso também é a mesma coisa, ó. 60, 65 teria que estar agindo assim, 65 não tem nada disso, pode acontecer tanto uma disfunção com 60 ou com 80. Gostaria que você falasse um pouquinho desse aspecto, doutora Luana. O processo de envelhecimento, ele é individual, então ele varia de uma pessoa para outra pessoa. A gente não coloca dividindo em idades, né? Muitas pessoas me perguntam qual que é a idade para procurar um geriatra. Na maioria das vezes, a gente recomenda a partir dos 40, porque hoje a gente tem uma medicina preventiva, em que a gente consegue já identificar pontos que poderiam acontecer lá na frente para a gente já reforçar nesse momento. Faz um retrato do que acontece naquele momento e evita problemas lá na frente.
através da anamnese, avaliando quais são os fatores de risco para doenças na família, como que é a alimentação daquela pessoa, se pratica exercícios, o sono, o humor. Então, diante de tudo isso, a partir dos 40 anos, fica como indicação formal para procurar um geriatra. Já um benefício nesse sentido, a gente já consegue identificar pontos e orientações que vão contribuir para a qualidade de vida. No entanto, a gente sabe que com o passar dos anos vai aumentando a vulnerabilidade e a pessoa idosa vai tendo mais riscos, tanto de fragilidade quanto de mortalidade. Então, nesse sentido, quanto mais idade, mais riscos ele apresenta, porque ele é uma pessoa mais vulnerável a situações como, por exemplo, uma infecção ou distúrbios que podem vir a afetá-lo e dificultar a sua recuperação. E, nesse sentido, ter aliados e ficar preparado caso esse momento aconteça, significa muito. Então, ter uma massa muscular, fazer poupanças, né? Daqui para frente. A gente conhece a poupança do dinheiro, mas existe a poupança muscular. E ela a gente não constrói de um dia para o outro. Ô, Rafa, já procurou um geriatra aí? Está acima dos 40 já? Como é que é? Estou em cima já, mas ainda não. Aí fica o convite aí, pode ficar à vontade para estar procurando a doutora Luana. Isso, fazer essa poupança muscular aí, porque a gente já sabe que financeira a sua tá legal, viu? Seguindo aqui com o nosso podcast, você tocou num assunto muito importante. Por que os idosos, né, o Vitor e a Maria Letícia também pode ficar à vontade para estar respondendo, chegam tão fragilizados na terceira idade? Porque a gente não preparou para isso. A gente não sabia que ia envelhecer tanto. Nós somos um país subdesenvolvido, então a maioria das pessoas não prepararam. A gente nasce, aí a gente arruma um emprego, estuda, arruma um emprego, casa ou não casa, tem filhos ou não tem, mas aposenta. E depois? O que a gente faz depois da aposentadoria? Não tem um planejamento. A maioria das pessoas não se planejam, né? A gente não estava acostumado a viver tanto. Então, a gente está precisando agora de rever esses pontos e se organizar melhor. E a maioria das pessoas, elas vêm procurar a gente quando já aconteceu algo, né? Perfeito. Já caiu, já está perdendo massa muscular, já foi no médico, e aí o médico que já está ali quase que implorando para procurar fisioterapia. Então, assim, é ali quando já chegou quase que no limite para procurar mesmo, infelizmente, que a gente deveria trabalhar com a prevenção, mas eu acho que não era um costume de antes, e eu espero que seja daqui para frente. Assim, são pessoas que vieram de outra geração, que assim, acabam não tiveram essa questão da prevenção, como já dito. Então, assim, a preocupação às vezes era trabalhar, aposenta, fecha a porta de casa, não preocupa em fazer mais nada além daquilo e só vai cuidar da saúde quando de fato aparece uma doença, porque às vezes se tem naquela ideia de se eu não tenho doença eu estou saudável, mas muito pelo contrário, né? A prevenção ela vem exatamente para isso, vou cuidar da minha saúde e não da minha doença. Então, muitas das vezes o que a preocupação das pessoas que nasceram de gerações anteriores, que vão chegando aos 80, 90 anos, tem preocupação com doença, não com saúde. Então, é uma coisa que a gente ainda tem que trabalhar para mudar essa ideia nas pessoas, né? Cuidar da prevenção. E a maioria dos meus idosos, eu falo meus idosos, mas a maioria deles hoje tem 70, 80 anos e é a primeira vez que está fazendo exercício físico na vida. Então, imagina só, né? Quanto tempo passou e agora que eles estão com a gente. É engraçado. Às vezes eu demoro uma boa parte da consulta para explicar o benefício do exercício físico para ganho de massa muscular. Às vezes eu preciso de algo concreto. Exemplo, uma densitometria óssea com uma osteopenia ou uma osteoporose para reforçar para aquele indivíduo a indicação. E muitas vezes eu sou surpreendida por me agradecer, por explicar o processo e a indicação de uma forma clara. Muitas vezes era só falado assim, você precisa de ir fazer exercício, você precisa de ir para um pilates, você precisa de ir para uma musculação, mas não explicado em detalhe o motivo daquela necessidade.
E você falou a respeito de doenças e saúde, o pessoal espera acontecer doença para estar tratando e não tá. Por que nessa fase da terceira idade, para algumas pessoas ainda, as quedas são comuns? Porque você vai acontecer a questão, como a Luana já disse, a questão de uma osteoporose. A pessoa às vezes cai não porque ela desequilibrou ou veio algum desnível no passeio e caiu. O osso estava muito fraco, caiu e dali vai gerar outros problemas. Também tem uma questão de como nunca fez exercício, literalmente a vida inteira, a pessoa tem uma massa muscular muito fraca. A pessoa começa a andar muito arrastado, dali vai gerando qualquer desnível, gera um tropique que cai. A pessoa ela não tem uma consciência do que está acontecendo com o corpo dela, nunca prestou atenção de fato em sinais ali na dificuldade, ou se não normaliza a situação que ela está, porque assim, eu estou velho, então isso aqui já é normal, já é esperado, acha que aquilo ali é da vida, é da idade, e não preocupa com aquelas situações. Então, às vezes, precisa de uma visão externa, seja do filho, do amigo, do vizinho, de alguém dar um atento e falar, não está normal isso aqui, vamos procurar um médico, vamos procurar um fisioterapeuta para poder tratar aquela condição que ele está. Infelizmente, nós temos como queda só quando o idoso cai, mas na verdade é quando o idoso começa a ter muitos desequilíbrios, né? Isso já é um sinal de queda. Então, não quer dizer que somente quando a pessoa cai, que realmente é uma queda, mas quando ela apresenta tantos desequilíbrios, que isso vai deixando a pessoa idosa mais susceptível a realmente cair no chão, né? Ter uma altura da própria queda ali. Uma queda da própria altura, na verdade. Mas a gente tem isso de que vamos procurar um médico ou procurar por que isso está acontecendo somente quando a pessoa ela cai. E, na verdade, não. Quando ela apresenta tantos desequilíbrios que isso já é considerado uma queda, né? Então, é aí que deveria a gente começar a prestar atenção nisso. E se as pessoas soubessem o quanto que uma queda traz de prejuízo fisicamente e financeiramente, procurariam investir na prevenção, né? Porque hoje, com esse desequilíbrio já sendo um sinal, né? Com os outros sinais e sintomas que a doutora Luana já apresentou aqui, vocês também apresentaram até o momento, se surgir mais, fiquem à vontade para estar falando. A gente não traz essa observação para atender de maneira ou corrigir preventiva, se a pessoa, se esse idoso sofre uma queda e ele não vem a fraturar, ainda está num ponto ali de que vantajoso, vamos dizer assim. Agora, se essa fratura acontece, se tem que passar por um processo, por exemplo, cirúrgico, né? Se tem que passar por umas outras intervenções, além dessa pessoa ficar um bom tempo inativa, porque um idoso hoje, dependendo da idade, vai ficar por um longo período de tempo acamado, né? Então, eu gostaria até que vocês entrassem nesse assunto, falasse dessa questão da queda, o quanto ela é prejudicial, se caso ela trouxer junto com ela uma fratura, por exemplo, como que a fisioterapia iria lidar com ela? Bom, a própria imobilização, o paciente idoso, né, quando ele fica tanto tempo imobilizado, ali a gente já tem uma perda de massa muito grande. Isso é extremamente prejudicial, porque pensa que para ganhar isso depois vai demorar bastante. Então, nós trazemos o paciente ali para a fisioterapia e ali a gente vai tentar retomar as funções dele. Então, com ganho de massa, com ganho de mobilidade. Então, a gente vai fazer essa avaliação para ver o que o paciente está em déficit ali, né? Porque ele passa tanto tempo imobilizado que acaba que ele perde muito. E a gente precisa recuperar isso e a gente vai precisar também dos médicos, da suplementação, né? De uma ajuda interdisciplinar, porque não vai ser só nós para essa recuperação de bom êxito. Lembrando que uma fratura de fêmur é uma urgência, então ela deveria ser tratada em 48, 72 horas. E acontece de, às vezes, não identificar ou o idoso ou a família, ou demorar para levar no hospital, ou ter uma sobrecarga no hospital, e aí não conseguir atingir esse alvo de tratamento, o que pode aumentar ainda mais a mortalidade e a morbidade desses idosos.
O que eu acho interessante também no trabalho da fisioterapia é porque, por eles acompanharem, estarem mais perto dos idosos, eles conseguem observar como estão os calçados, por exemplo. Então, de repente, é um idoso que está... Eu sempre olho os calçados dos meus pacientes no consultório. Aproveito na hora de deitar na maca para avaliar o abdômen e as pernas, e eu avalio o calçado. Então, às vezes, ele está desgastado, às vezes não é um calçado adequado, que é preso no calcanhar, oferecendo, assim, um risco enorme de queda, né? Além disso, os fisioterapeutas também acompanham e orientam qual que é, se for a indicação, do dispositivo de marcha adequado. Que às vezes há um preconceito e o próprio idoso não quer usar o que é o mais adequado para ele. Mas pode ser também que ele não se adaptou àquele dispositivo de marcha porque não foi orientado um dispositivo adequado para a sua altura ou um dispositivo que seja mais seguro. Perfeito. Nós observamos lá no Instituto SAF que o pessoal da terceira idade gosta de se informar, né? O pessoal chega lá, vai ouvir no Instagram, tem o WhatsApp, manda as mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite, mas está sempre aí, né, ligado nas informações. E é uma faixa etária que não tinha tanto acesso às informações, né? Porque na época era mais rádio, televisão, e hoje em dia eles conseguem lidar com essas tecnologias e estão buscando cada vez mais realmente informação de qualidade. Isso é muito importante, porque às vezes a gente fala que a partir dos 40, igualzinho a doutora Luana trouxe, que já pode começar a procurar, já pode fazer a prevenção, mas esses idosos que a gente está falando, que participam das corridas de rua, participam das caminhadas, participam da promoção de saúde, né? Vão lá no posto de saúde, procuram se orientar ali sobre o dia que vai ter uma palestra sobre diabetes, o dia que vai ter uma palestra sobre PA. Então, assim, a gente vê que realmente o idoso está assumindo mais essa responsabilidade, né? E está cada vez mais procurando cuidar de si. Isso é extremamente importante, não transferir essa responsabilidade. E aquela pessoa que consegue auxiliar, né, o idoso, isso também é muito importante para que o idoso se sinta mais acolhido, se sinta ali mais bem tratado, porque a gente sabe, e é uma realidade, nós não podemos deixar de falar aqui, que muitas das vezes acontece um certo abandono, né, doutor Vitor? É muito comum, porque assim, o processo de cuidado do idoso, ele não é um processo muito fácil, né? Não vou falar que é uma coisa simples, mas ele se torna muito necessário. E quando tem um suporte familiar, esse processo ele se torna mais fácil, tanto para a família quanto para o próprio idoso. Ele se sente até mais estimulado a procurar esse cuidado com ele, a melhorar a alimentação, a poder cuidar do neto, às vezes. Porque eu tenho alguns pacientes que adoram de estar ali brincando com o neto. Então, assim, aquela questão dele se sentir importante dentro da própria família. Então, ele mesmo vai se esforçar a estar melhor nesse convívio social, né? Então, é uma coisa interessante. E a própria informação, a gente, às vezes, também poder indicar locais que eles possam procurar informação. Porque eu mesmo tenho muitos pacientes que não ligam, às vezes eles mandam mensagem mesmo no WhatsApp para poder avisar que não vai conseguir, ou porque ele vai ter que viajar, ou porque a esposa vai numa consulta médica e ele que vai lá acompanhar. Então, assim, graças a Deus é uma coisa assim que vem para colaborar de uma forma muito positiva, tanto para o próprio paciente quanto para a gente profissional também. Legal, isso realmente é muito importante. E voltando ao raciocínio aqui, com a questão que a doutora Luana falou a respeito da fratura de fêmur, nós tivemos um paciente, né, em comum, um paciente veio no Instituto SAF, ligou, se informou, e ela é amputada, né? Então o primeiro contato foi comigo, por fazer essa reabilitação, né, de pacientes amputados, o treinamento de marcha com a prótese, enfim, o reforço muscular. E na hora que eu estava realizando a consulta, colhendo ali as informações, fazendo as avaliações, nós identificamos que essa amputação aconteceu em 2022 por causa de uma diabetes. Depois ela ficou um tempo parada em casa, esperando chegar a prótese do SUS e sem fazer nenhuma atividade de fortalecimento, né? E quando ela foi colocada na cadeira de rodas, ela sofreu uma queda da cadeira de rodas em 2024,
e fraturou o fêmur. Então, assim, é o período que essa idosa foi ficando sem realizar as atividades necessárias para poder, pelo menos, manter, se não ganhasse a força muscular, mas pelo menos manter, e a falta do acompanhamento também, né, diário. E depois a família começou com a fisioterapia, né, em torno de 1 mês antes de nos procurar lá no instituto, e essa idosa recebeu uma nova prótese e ficou apenas 4 meses com ela, agora que está se adaptando. Que a primeira houve um sangramento no corpo, então é uma história até muito difícil de falar, porque tantos problemas que foi acontecendo com ela, né? E na consulta que eu estava realizando, eu identifiquei, né, devido à insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, que ela precisava primeiro fazer um atendimento com o núcleo cardiorrespiratório, no caso que o doutor Vitor também, que é o responsável, né, e encaminhei para ele, para poder aí conversar com a família, e essa importância da gente identificar isso, que a gente está falando das questões, né, desse primeiro contato, que às vezes a gente não pode fazer determinados testes. O Vitor iniciou o tratamento e agora ela vai conseguindo evoluir tanto na questão cardiorrespiratória quanto na questão do ganho de força muscular, no ganho de condicionamento físico, até agora no treino de marcha, que é o que ela mais precisa, porque a gente observa que apesar de ter esse monte de comorbidades, vamos dizer assim, uma paciente de 83 anos passar por isso, ela ainda está conseguindo caminhar com andador, ela ainda está buscando o processo de reabilitação. Gratificante, né? Com toda certeza. E, assim, você poder participar desse processo, saber da questão do encaminhamento, né? Então, assim, para onde que eu encaminho? Obrigado, inclusive, pelo esse encaminhamento. E da gente também saber identificar, porque durante o processo de habilitação a gente tem que ficar atento a alguns sinais. Às vezes é aquele cansaço excessivo, quando necessário entrar até com algum aparelho respiratório para poder melhorar essa condição primeiro, né? Porque senão a gente não consegue nem desenvolver a questão da prótese. Justamente, porque ela procurou a questão para melhorar a marcha, mas como a gente identificou que tinha ali um processo de insuficiência cardíaca, respiratória, que impossibilitar que esse treinamento de marcha fosse ou tivesse uma evolução, primeiro é importante tratar essa insuficiência, e nesse caso, núcleo de cardiorrespiratório, para depois a gente dar sequência na questão da parte da ortopedia e da geriatria. Mas tocando o barco aqui, gostaria que vocês falassem, né, a fisioterapia, prevenção. Como que esse idoso chega na clínica, o que é feito e de que maneiras vocês conseguem avaliar e identificar esse tratamento, vamos dizer assim, para esse idoso com relação à prevenção? É mais equilíbrio? É mais ganho de força? É mais treinamento de marcha? Como que funciona isso para que as pessoas consigam entender? Hoje é tudo, né? O idoso, quando chega pra a gente faz uma avaliação. Nisso a gente vai colher história, aquilo que o idoso quer melhorar, mas aquilo que a família também percebe, né? Que a gente precisa ouvir os familiares também, que é aqueles que estão todos os dias do lado do paciente. E nisso a gente vai realizar diversos testes. Então a gente vai olhar a força, a mobilidade, o equilíbrio, flexibilidade. A gente vai olhar a cognição do paciente, que é extremamente importante. A gente faz, né, treinos de dupla tarefa, que é aquilo que a gente vai também trabalhar essa parte da cognição do paciente, que também é importante, associada ao exercício, claro. E lá a gente tem diversos núcleos. Então, a gente hoje consegue encaminhar o paciente para o melhor, que a gente consegue ver ali que ele vai evoluir. Então, a gente tem a piscina, nós temos os equipamentos, né, para trabalhar força, nós temos o pilates. Então, a gente vai encaminhando o paciente para onde a gente acha que ele vai ter maior evolução, né? E a gente tem uma gama de profissionais que, se precisar, passa para um, depois passa para o outro, e nisso a gente vai evoluindo o tratamento. Doutora Luana, quais são os erros que você observa no seu dia a dia, desses cuidadores ou até mesmo dos filhos, que eles têm ao manejar os idosos? Bom, às vezes falta uma orientação, por exemplo, na transferência ou ao sair de casa, e aí acontecem muitas quedas nessas situações. Então, na hora que vai subir do carro, na hora que vai descer do carro, usando um sapato inadequado,
ou na hora que vai ser transferido da cama para a poltrona ou para a cadeira, ou para tomar o banho. Então, nesse sentido, eu sempre peço a orientação do fisioterapeuta para explicar para a família que nem sempre é necessário força, mas uma técnica adequada pode ajudar a reduzir os riscos. E o idoso, assim, não é porque ele tem alguma fragilidade que ele não tem a capacidade de evoluir. Então, se ele tem uma osteoartrose, por exemplo, no joelho direito, a gente consegue fazer um estímulo de força para ganhar massa muscular, mesmo que não vá fazer uma cirurgia com a colocação de prótese, a gente pode fazer um reforço muscular conjuntamente com medicamentos e suplementos, ganhando assim força e melhor equilíbrio, reduzindo a queixa, melhorando bastante a qualidade de vida. Doutora Luana tocou num assunto importante que eu vou querer que vocês me ajudem aqui com a experiência que vocês têm, da gente transmitir aqui essa informação com mais qualidade para os nossos telespectadores, para as pessoas que nos assistem. A gente sabe, né, eu no meu caso lá no núcleo que eu atendo de ortopedia e de fisioterapia esportiva, não é comigo, mas com os colegas, quando estou presente na equipe multidisciplinar de alguma equipe, de alguma atividade coletiva, por exemplo, como futebol, que o treinamento faz parte do processo de repetições, de adaptação, para que ele consiga executar talvez o chute, um arremesso lateral, uma defesa com mais facilidade, com mais efetividade, vamos dizer assim. Esse trabalho com o idoso, a gente sabe que é um trabalho de repetir as atividades, é um trabalho em que ele precisa, às vezes, até treinar mais vezes o que ele faz durante o dia, o sentar e levantar, o escovar os dentes, no caso, realizar sua higiene pessoal, né? Como você disse, no lazer. É melhor fazer em casa ou é melhor fazer no Instituto SAF? Quando eu devo fazer em casa ou quando eu devo ir para o Instituto SAF? Como que funciona esse trabalho da home care do Instituto SAF? Primeiramente, a gente vai fazer a avaliação desse idoso para ver se é um idoso que ele está acamado, se é um idoso que, apesar dele conseguir sentar, se é um idoso que ele apresenta uma mobilidade suficiente para poder deslocar, se esse idoso ele tem um suporte familiar para poder levar até a clínica, porque às vezes tem os filhos, mas só que os filhos saem para trabalhar e ficam com os netos, e os netos não têm carro para poder levar ele até a clínica. Então, a gente vai olhar essa questão. Mora perto? Mora longe? Como é que está essa situação? Então, a gente, primeiramente, vai olhar o contexto como um todo do paciente para saber se começamos inicialmente em casa ou na clínica. Hoje eu tenho pacientes que moram no São José. A gente está localizado no centro, que pega um ônibus, ela mora sozinha, pega um ônibus, chega na clínica, termina o atendimento, pega um ônibus e volta. Mas eu tenho pacientes que o filho coloca o paciente dentro do carro, leva à clínica e assim a gente faz a reabilitação. E tem pacientes também que assim, são pacientes extremamente limitados. Eles vão andar dentro de casa, precisam do andador, ele mora numa região que tem muito morro, não vai conseguir às vezes caminhar até o ponto de ônibus. Então, assim, a gente vai olhar esse contexto no geral para saber, vou transferir um profissional para chegar na casa ou vai trazer. E, por exemplo, pacientes acamados, a gente prefere começar em casa, obviamente, porque ele não sai nem do leito. Então, assim, a gente vai começar com uma intensidade mais leve, que seria exercícios funcionais, que é o colocar sentado, treinar essa estabilidade de tronco, depois colocar em pé, treinar o sentar e levantar para poder, assim, ver se vamos fazer uma transferência para a clínica ou se ainda vamos melhorar essa condição funcional para que ele possa pegar um ônibus, por exemplo, e de lá ele ir à clínica. E tem a questão também da socialização, né? Tem idosos, eu tenho dos dois tipos, idosos que adoram socializar, então vão para a clínica felizes da vida. Tem idosos que não gostam tanto de socializar e preferem fazer em casa para ficar no cantinho dele mesmo. Por uma então questão de conforto, exatamente. Né? Também. Então a gente tem esses dois perfis que a gente também tem que respeitar essa escolha até para adesão também do exercício.
Tem alguns idosos também com comprometimento cognitivo que às vezes ficam muito resistentes de sair de casa. Não por uma questão de funcional, mas mais pela parte cognitiva. E às vezes é mais interessante iniciar um trabalho em casa, domiciliar, porque aí vai bater na porta, no conforto da casa dele, ele vai se sentir mais à vontade, porque já vai ter uma pessoa diferente ali do convívio dele. Então, ele sair da casa pode ser um fator estressante a mais. Então, depois de ganhando espaço, ajustando, se for o caso, medicamentos, é possível que ele comece a fazer um atendimento na clínica. Inclusive, eu tenho uma paciente com demência que ela tem um suporte familiar muito bom, que quando uma filha não consegue levar, vai o neto, vai outro filho, eles sempre estão ali presentes. É uma reabilitação que demanda um pouco mais da gente, porque, assim, como você conhece, eu tenho uma paciente que tem dia que chega, faz 20 minutos... Tá ótimo. Tem dia que já bate na porta da clínica, eu quero ir embora, cadê o povo da minha casa, eu tenho muita coisa para fazer. Então, assim, você tem que saber como que o paciente está chegando para você ter um jogo ali com ele, para ele conseguir fazer exercício. Obviamente, vai ter dia que eu não vou conseguir fazer 3 séries de 10. Vou fazer uma série de 10, troco o exercício, boto na bicicleta. E, às vezes, o atendimento vai durar 30 minutos, porque o paciente ele não vai ter uma tolerância. Não porque o corpo está ruim, o físico não aguenta. É porque a cabeça, ali, por conta da demência, que está mais avançado, ele está num processo de dificuldade, às vezes até com o ambiente. Às vezes, no dia, a música está um pouco mais alta, um dia está mais frio, é um paciente mais magro. Então, assim, a gente tem que ter esse tato para ver como é que o paciente está chegando ali, para a gente poder desenvolver o exercício com ele. Nesse sentido, eu reforço com os familiares, que é melhor mal feito do que não feito. Então, vai ter dias que vão ser mais aproveitados e vai ter dias que nem tanto, né? Além disso, existe uma situação nos pacientes com síndrome demencial, como Alzheimer, por exemplo, que tem a síndrome do entardecer. Então, no finalzinho da tarde, nem sempre é um horário interessante para fazer. Eles podem ficar mais agitados, tem todo aquele acúmulo do estresse ao longo do dia, além de começar a escurecer. Então, isso pode trazer também um prejuízo para aproveitamento de estímulo. Então, este é um momento que, quando o idoso apresenta essa síndrome, eu reforço para a família para evitar esse momento. É um momento mais de estar presente, de trazer uma companhia, mas não para estímulos, porque ele já não tem muita disponibilidade para fazer atividades. Perfeito. Lembrando que o nosso compromisso, primeiro, é com você, é com a sua saúde. Então, o Instagram é o @InstitutoSAF. Pode mandar mensagem, se estou com dúvida a respeito disso, nós vamos ter o maior prazer em estar te respondendo as suas dúvidas. E o nosso WhatsApp é o 3216-2311. Ficou alguma dúvida sobre isso aqui? Ficou algum ponto que ainda não foi esclarecido? Quer mais informação? Não vai pagar nada por isso. Pode mandar o WhatsApp, pode entrar em contato, pode marcar uma visita no Instituto, pode levar o seu idoso para conhecer um instituto. Nós vamos ter o maior prazer em estar abrindo as nossas portas e estar apresentando. Outro dia mesmo foi uma senhora lá com o filho, conheceu toda a estrutura, ficou maravilhada. É aqui que eu quero fazer. Por quê? Pelo acolhimento, pela empatia, pelos profissionais, pela estrutura. Então, assim, a gente fica realmente muito satisfeito em acolhê-los, em recebê-los e mais satisfeito ainda em estar colaborando de alguma maneira para que esse idoso tenha uma melhor qualidade de vida. Esse é o nosso compromisso. E creio também que é o compromisso da doutora Luana Porto, que está conosco aqui, né, abrilhantando esse episódio do nosso podcast. Doutora Luana, gostaria que você falasse um pouquinho de como é a sua avaliação, como é o seu contato, onde fica o seu consultório, quem precisar de você, aonde consegue estar te contactando, estar te fazendo uma visita, né, marcando uma consulta, como que funciona? Bom, o atendimento da geriatria é um atendimento longo, então a primeira consulta tem mais ou menos 1 hora e o retorno também tem 1 hora. E eu dou uma assistência remota para os pacientes que acompanham comigo, porque às vezes é necessário fazer pequenos ajustes ao longo do tempo.
uma pressão, uma glicemia, um exame que ficou faltando, por algum motivo às vezes não conseguiu fazer. Mas a geriatria entra mais nesse quesito da gente avaliar o idoso como um todo. Então, nós vamos avaliar as doenças crônicas, caso existam, avaliar o humor, a memória, o sono, os hábitos alimentares, os hábitos de vida, a rotina, os medicamentos em uso, quais são as intenções com o envelhecimento, ajudar a elaborar estratégias para envelhecer melhor e fazer orientações dos profissionais, da equipe multi que é necessária para aquele idoso, porque não tem receita de bolo. Cada um tem a sua necessidade, né? Atualmente eu atendo no Empire Center, que fica na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, 607. Vocês também podem me encontrar no Instagram, doutora Luana Porto, geriatra aqui em Divinópolis. Faço atendimento no consultório e atendimentos domiciliares. Então não tem desculpa. Doutora Luana é igualzinho aos profissionais fisioterapeutas do Instituto SAF. Não dá conta de ir até o consultório, doutora Luana vai até você. Mesma coisa os nossos fisioterapeutas. Não consegue ainda ir até o Instituto SAF, doutor Vitor Noronha vai até a sua casa e a doutora Maria Letícia vai até a sua casa, levando todo equipamento, levando todo carinho, todo conforto, tudo que você precisa para começar esse processo de reabilitação. Na sua opinião, a tecnologia está cada vez mais chegando. O que você fala sobre essa inteligência artificial dentro da sua área? O que é que ela pode contribuir e trazer de benéfico para esses idosos que estão cada dia mais tecnológicos? Com certeza, pode estimular bastante. Assim como pode atrapalhar, né? Mas eu não vou tocar nesse ponto. Mas, principalmente do ponto de vista cognitivo, existem muitos instrumentos, inclusive gratuitos, que podem ajudar no estímulo cognitivo. Hoje mesmo eu fiz atendimento de uma idosa e aí, na aplicação do teste cognitivo, a gente percebeu que teve uma falha da parte do cálculo, que não era comum de se ocorrer. Então, eu orientei um instrumento, através de um aplicativo, para ela começar a fazer todos os dias, 5 a 10 minutos, e aí conseguia auxiliar também nesse estímulo. Então, há caminhos que podem ser trilhados, auxiliando e individualizando, porque a gente tem que avaliar cada caso. Tem pessoas que podem ter um comprometimento cognitivo e vai ser necessário uma supervisão do cuidador, de algum familiar, mas é possível sim. E também, como reforçando o que vocês disseram, os idosos têm consumido muito, né, de aparelhos eletrônicos e a gente consegue fazer com que tenha um aproveitamento melhor com a orientação adequada. Doutora Maria Letícia, e essa tecnologia no Instituto SAF faz parte dos seus atendimentos? Esses atendimentos são individualizados, são em grupo? Você usa essas tecnologias? Fala um pouquinho para quem está assistindo aí, dá um spoiler, vamos dizer assim, dos seus atendimentos lá no Instituto SAF. Com certeza, a inteligência artificial, a gente utilizada de forma benéfica, né? A gente consegue trazer muitas coisas boas, muitas ideias boas, a gente consegue entregar muitas coisas boas para os pacientes, né? Em atendimento individual, em grupo. Tem um exemplo muito legal que tem um paciente, né, de 92 anos, ele é holandês, e aí ele perguntou para mim se eu conhecia inteligência artificial, e falei que sim. Aí ele falou assim, é porque eu estava usando a inteligência para traduzir alguns textos para mim. E eu fiquei super feliz, porque ele está se inteirando também, mas porque ele está estimulando o cognitivo. Imagina, 92 anos e aí está utilizando a inteligência artificial. E isso é cada vez mais benéfico, sendo bem utilizado. E, doutor Vitor, utiliza nos seus atendimentos? Como que é esses seus atendimentos lá no Instituto SAF? A gente utiliza, pode ser tanto para a questão até de avaliação inicialmente, como o hand grip, então, que vai fazer uma avaliação de força inicialmente palmar, mas que pode ser transferido para uma avaliação global, porque, querendo ou não, a força palmar ela acaba interferindo ali de forma positiva ou negativa para aquele idoso. A gente também pode utilizar
de objetos ali, de uma máquina que igual a Letícia também tem, que ela gosta muito de usar ali, que de vez em quando pode emprestar para a gente também para poder utilizar, que é para fazer um teste de reação com o paciente, que é um aparelho que tem alguns bastões embaixo, que você clica ali e quando ele dá o start, esse bastão cai e o paciente ele simplesmente tem que tentar pegar esse bastão quando ele cai. Então, assim, você pode fazer esse treino de teste de reação com ele ali durante o atendimento, que é uma forma simples e eficaz. E a gente tem trago também muitas tecnologias, né? Através de tablet, exercícios que a gente consegue associar com cor. Então é super bacana ver isso e os pacientes gostam muito. O Instituto SAF utilizando da tecnologia para estar aprimorando, para estar ajudando cada vez mais nesse processo de evolução, né, do idoso, da melhora da capacidade física e, como a doutora Luana também bem trouxe, intelectual. Gostaria que você também falasse a respeito desses atendimentos em grupo lá no Instituto SAF. Muitas das vezes faz o atendimento individualizado, mas tem esses idosos que conseguem ter um contato social maior e tem também a opção da família, né, optar por esse tratamento em grupo. Gostaria que você falasse da diferença dos dois. O tratamento individual ele é interessante, às vezes, para o início de tratamento, porque a gente consegue direcionar melhor esse atendimento para o paciente, porque às vezes vai demandar um pouco mais fisicamente da gente inicialmente, porque a gente tem que estar perto, evitar que ele caia, às vezes um exercício de força, a gente vai ter que auxiliar inicialmente para ele poder levantar aquele peso. E a vantagem do tratamento em grupo, porque lá na SAF a gente atende em média até 3 pacientes por horário, até para a gente conseguir também ter uma atenção com o paciente. E qual que é a vantagem disso? Eu mesmo tenho horário, no horário de 10 horas, por exemplo, que os pacientes eles já viraram amigos, que são pacientes que já estão comigo há muito tempo. Então, às vezes, os dois já chegam na recepção, sentam, conversam, descem para a academia, e lá um lembra de uma coisa, conta a história, o outro vai, complementa e quer contar uma piada, e às vezes a gente tenta ficar um pouco atento, porque às vezes, senão até foge um pouco do intuito, né, do inicial do tratamento, mas assim... É uma vantagem porque a adesão às vezes fica até melhor com ele, porque ele se sente melhor, mais acolhido dentro da clínica. Perfeito. E também falar que a clínica, em algumas datas comemorativas, costuma levar o Gerson, né, para fazer um trabalho lá de tocar umas músicas ao vivo. Né, os freios, no dia do aniversário da clínica, celebram a missa para o pessoal que frequenta, e na grande maioria das vezes os idosos comparecem em grande número, o Dia das Mães. Então tem sempre essas festividades também que ajudam a estar socializando, não é isso? Com toda certeza. Isso também acaba tendendo a acolher mais ainda, porque ele se sente incluso ali e a gente consegue estar com ele, conversar, até sair um pouco desse ambiente de profissional-paciente. Às vezes a gente se equipara ali como simplesmente amigos, né? Porque são pacientes que ficam com a gente muito tempo. Então, a gente, às vezes, consegue até sair de trás desse jaleco, por assim dizer. Perfeito. E nós vamos fazer... É um spoiler. Nós vamos fazer um evento somente para a turma dos idosos, né? Que nós queremos trazer todos eles para perto, mas para que eles tenham um convívio. Então, seria excelente se todos participassem, todos os nossos idosos. Fica o convite, né, para os idosos, então, poder estar frequentando o Instituto SAF, participando das nossas atividades. Como bem dizemos aqui, talvez você leve o seu idoso, a pessoa que você ama, para fazer um determinado tratamento, a gente consegue identificar e ver que aquele tratamento ainda não é o melhor adequado. Eu quero que meu pai faça um pilates, mas às vezes o início pode ser uma hidroterapia, né, dentro da piscina. Pela questão, por exemplo, nós sabemos muito da artrose, né, que todo mundo vai ter artrose, mas a gente tem que saber o quanto essa artrose está mais avançada nesses idosos, né, se é uma artrose num período fisiológico, se é uma artrose que realmente está acometendo e prejudicando ele a realizar alguma das suas atividades. Então, um tratamento, né, uma consulta, um espaço, um ambiente que a gente tem profissionais qualificados e responsáveis com os nossos atendimentos, com as nossas consultas. Então, para você que acompanhou mais esse episódio, né, do SAF Conecta, espero que você tenha ficado feliz, satisfeito com as informações. Teve muita coisa bacana aqui que a gente ficou sabendo. Eu, por exemplo, fiquei sabendo de muita coisa interessante aqui, espero que você também. E se para você fez sentido, peço que você compartilhe
esse nosso episódio, né? Avise aí o primo, a prima, o tio, a tia, né? A irmã, ó, SAF Conecta abordou geriatria, gerontologia, falou algumas coisas que o vovô e a vovó estão precisando. É importante que você ajude a gente a divulgar o nosso trabalho, o nosso canal, para que outras pessoas, assim como você, fiquem bastante informadas. Doutor Vitor, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Fico muito grato em poder participar novamente. É sempre bom a gente poder trazer informações de forma até simples para o nosso próximo e que ela possa fazer diferença também para quem está nos escutando. Perfeito, doutora Maria Letícia. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Seja bem-vinda ao SAF Conecta, né, participando pela primeira vez. Espero que você possa voltar mais vezes aí, porque foi bastante válido a sua presença e a gente gosta quando os profissionais capacitados e qualificados frequentam o nosso podcast. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Eu amo falar sobre os idosos, eles são a minha paixão e eu desejo, né, que eu leve o melhor para eles, como a SAF também, eu tenho certeza disso. Que ótimo, a gente sabe, né, do profissionalismo da sua pessoa, do Dr. Vitor, o quanto vocês realmente trabalham com amor e carinho para esse público que precisa muito disso. Não que os nossos outros públicos não precisem, mas os idosos a gente sabe que tem aquele tchanzinho, negócio em bebê, né? Tem aqueles idosos que chegam lá no instituto que não, deixa eu dar um apertãozinho nesse aqui que eu tenho saudade da minha avó, saudade do meu avô, deixa eu abraçar aqui, matar um pouquinho essa saudade. E eles gostam desse abraço nosso, desse afeto, né? De estar próximo. Doutora Luana, muito obrigado pela sua presença, viu, pela sua disponibilidade. Confesso que fiquei muito feliz com a sua participação. Abrilhantou demais o nosso podcast. Venha mais vezes, tá? Fica extensível aí o nosso convite. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para esses idosos, para esses cuidadores, para essas pessoas que lidam no dia a dia, o quanto que é importante, né, estar presente na vida desse idoso e avaliando as condições dele para que essas pessoas que estão próximas possam cada vez mais ajudar, assim como você vem ajudando também na sua parte profissional. Muito obrigado. Obrigada pela participação, pelo convite. Estou muito feliz também aqui de ter dividido com vocês esse momento e esse tempo e ter conversado de um assunto extremamente relevante. Bom, minha mensagem final fica de que tudo que fica parado estraga. Então, a gente precisa estimular. Então, eu espero ter provocado, de alguma forma, as pessoas que nos escutaram e lembrar de que a gente precisa de sempre se desafiar um pouquinho mais, porque isso pode nos levar a ter uma melhor qualidade de vida e viver mais com mais qualidade. Perfeito. Então, você observou que quando profissionais capacitados se reúnem em um só ambiente, a informação chega tinindo, 100%. Né? Espero que consigamos traduzir esse podcast, as informações positivas para você, que você consiga, né, assimilar o que foi passado aqui e que realmente você se preocupe com a sua saúde e busque profissionais capacitados. Estamos chegando ao fim de mais um podcast e convido a todos os nossos convidados aqui a fazer uma saudação ao brinde, porque o SAF Conecta, saúde é vida.